Hebreus capítulo 5. Você pode manter sua Bíblia aberta aí. E eu queria iniciar a pregação de hoje, lembrando da história de São Cipriano, que viveu no 3º século depois de Cristo, e ele foi um pai da igreja muito importante, principalmente para a igreja africana. E após a sua conversão, São Cipriano, ele se tornou um líder muito importante. Não deu certo o microfone. Cara, tu quebrou minha introdução. Oi. Um dia a gente usa esse... Vai dar certo. Melhorou? Ok. Então, São Cipriano, como já havia falado, ele viveu no século III depois de Cristo. Foi um pai da igreja muito importante para a igreja africana. E após sua conversão, ele se tornou um líder muito proeminente para a igreja africana de modo específico. No entanto, nesse período, ele foi perseguido por Décio, um imperador romano. E após um certo período, ele foi preso. Décio tentou forçar Cipriano a adorar os deuses de Roma, e ele não se curva, não oferece sacrifício, e nesse sentido, Décio mata ele. Cipriano, ele foi muito conhecido, ele é muito conhecido por uma obra chamada A Unidade da Igreja. E nessa obra em específico, ele ensina algo muito elementar para a igreja. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, o único portal para a vida, o único refúgio para a esperança. O ponto da mensagem de hoje, irmãos, é como nós podemos ser como Cipriano, ou como homens que entregam a sua vida por uma mensagem. Homens e mulheres que se doam por uma mensagem. Ou como João, diante do Sinédrio, que falou para eles que importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens, e estava disposto a morrer por aquela mensagem, que não somente ele viu, mas que ele tocou no verbo que se encarnou. Como nós podemos ser como esses homens, como mulheres ao longo da história, que se doaram e se entregaram por Cristo? E a resposta de hoje, irmãos, que o autor da carta aos Hebreus dá é: à medida que você compreende quem Cristo é, mais você o fará por Ele. Aqui no capítulo 5 da carta aos Hebreus, o autor ele vai começar a estabelecer um argumento para mostrar que Jesus Cristo, ele é um sacerdote ou um sumo sacerdote superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Deixa eu colocar aqui minha carta. Então ele vai mostrar que Jesus Cristo, ele é digno da nossa própria vida. Tendo em vista que esses irmãos aqui, os hebreus, eles estavam sendo perseguidos porque estavam seguindo a Jesus. Muitos deles aqui, que eram em torno de 64 a 67 depois de Cristo, alguns não chegaram a morrer e a derramar o seu sangue, como o autor vai expressar lá no capítulo 11, capítulo 12. Mas muitos deles estavam perdendo seus bens, perdendo a sua liberdade, e como uma forma deles se refugiarem ou driblar essa perseguição por Nero, eles vão de alguma forma buscar refúgio no judaísmo, na religião judaica, retornar aos costumes antigos, porque a religião judaica ela era protegida pelo Império Romano. E então eles tentam juntar essas duas religiões, no caso o cristianismo e o judaísmo, como uma forma de fugir dessa perseguição. E o autor da carta vai mostrar que, ao eles fazerem isso, eles estariam desprezando a Cristo. Ao eles voltarem para os costumes da antiga aliança, eles estariam desprezando a Jesus. Por isso que o autor ele quer mostrar que Jesus ele é superior à antiga aliança. Jesus ele é superior, por exemplo, à mensagem que os próprios anjos trouxeram e entregaram para Moisés. Os 10 mandamentos que os judeus encaravam como algo importantíssimo. E lá no capítulo 1, versículo 1 ao 4, o autor vai mostrar que Jesus ele é superior aos profetas, a essas mensagens que trouxeram-se no Antigo Testamento. Jesus ele é superior ao próprio Moisés. Jesus ele é superior ao próprio Arão, como vai ser destacado aqui. Porque o autor quer mostrar que existe alguém que é muito maior e muito mais importante para que eles pudessem fixar os olhos deles e assim passarem pelas perseguições e pelas dificuldades. John Piper vai dizer que o capítulo 5 aqui
da carta aos Hebreus é o coração desse livro. Porque para que a gente chegue lá no capítulo 11 e aprenda sobre os heróis da fé, a gente tem que se perguntar o que esses homens estavam olhando para eles fazerem grandes feitos por Deus. E a grande resposta que o autor da carta aos Hebreus quer trazer é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nas nossas lutas e nas nossas perseguições ou dificuldades que estivermos passando, essa é a mensagem que o autor quer trazer para a gente. Precisamos fixar os olhos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E dessa forma nós encontraremos consolo, descanso e força para perseverarmos na nossa fé. E aqui no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 10, o autor ele meio que quer dar ênfase em uma mensagem específica. Então, são 3 pontos que ele quer traçar. Ele quer mostrar no versículo 1 o ofício do sacerdote da antiga aliança. No versículo 2 e 3, ele quer mostrar que o sacerdote da antiga aliança, ele era alguém que tinha compaixão das pessoas a quem ele serviam. E que o sacerdote da antiga aliança, ele tinha um chamado divino. E o autor quer mostrar que Jesus Cristo, ele tem todas essas qualificações. E é muito mais do que isso. Jesus ele é muito mais superior aos antigos sacerdotes da antiga aliança. Porque ele é o próprio Deus que se fez homem e ofereceu um sacrifício uma vez por todas, para que agora pudéssemos ter vida e abundância. E todo o argumento do autor, que são comparações entre o ofício do sacerdote da antiga aliança e o ofício de Cristo, ele vai culminar no argumento central, que é a ideia do chamado divino. Então, é como você imaginar 2 pontas aqui. Ou alguns vão dizer que é a ideia lá de uma ideia que está sendo progredida, e ele quer trazer ênfase para algo que está no meio. Então, nas pontas da argumentação do autor está o ofício, e na última ponta aqui ele retorna normalmente para o ofício. No meio da argumentação ele fala da compaixão, e ele fala de novo da compaixão de Jesus nas outras extremidades. E no meio da argumentação, que é o que ele quer nos chamar a atenção, está o chamado divino, tanto para o sacerdote da antiga aliança, como o sacerdote da nova aliança. Então eu queria, didaticamente, tentar de alguma forma trabalhar com os irmãos usando essa estrutura, comparando o antigo sacerdote, ou o sacerdote da antiga aliança, com o sacerdote da nova aliança, que é Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, aquele que vai sustentar a nossa fé durante nossas dificuldades, durante nossas perseguições, durante nossas aflições, e que vai de fato nos fazer perseverar até o fim, que é o grande chamado do autor para os leitores dessa carta. Então acompanhe comigo, a primeira comparação que o autor faz aqui é a respeito do ofício do antigo sacerdote com o ofício do novo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então ele diz assim no versículo 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então aqui nesse princípio o autor quer mostrar quem era o sacerdote, ou quem era o sumo sacerdote, qual era a função deles, o que é que eles tinham que fazer. E o primeiro ponto que o autor vai mostrar aqui é que esse sumo sacerdote, ele era alguém que era tomado dentre os homens. Ele era alguém que tinha a mesma experiência que os israelitas tiveram, de sofrimento, de dificuldades, de provações, de aflições. Esses sacerdotes aqui, eles compreendiam muito bem o que o seu povo passava. A ideia é que era necessário que eles fossem homens, para que eles pudessem se compadecer daquilo que o seu povo estava lidando e passando. Eles tinham que ser da mesma essência, passar pelas mesmas dificuldades, para que assim eles pudessem se identificar com o seu povo. Esse sumo sacerdote não podia ser anjos, não podia ser outro tipo de ser. Tinha que ser um homem, para que pudesse representar os homens diante de Deus. E aí o autor ele estabelece quais eram as funções desses sacerdotes. Ele diz, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens,
para oferecer sacrifícios, ou melhor, na nossa versão tem dons como sacrifícios pelos pecados. Algumas outras versões vai definir como ofertas. Então, se você lembrar dos 5 tipos de ofertas que Levítico vai traçar, o sumo sacerdote ou os sacerdotes tinham essa função de entregar essas ofertas e esses sacrifícios como uma forma de levar diante de Deus, para que o povo de Deus pudesse ser perdoado pelos seus pecados. Mas parece que o autor aqui, ele quer chamar a atenção para a ideia do favor dos homens. Esses sacerdotes aqui, irmãos, eles se entregavam por completo a esse ofício. Eles se dedicavam por completo a servir o povo. Eles viviam em favor dos homens. Tomás de Aquino diz que o sumo sacerdote não era designado por causa da sua glória, não para acumular riqueza e nem para enriquecer seus parentes, mas ele era designado para se excluir, para se diminuir por causa dos outros, escolhido para se sacrificar em serviço. Então havia essa compreensão muito basilar a respeito do que os sacerdotes deveriam ser e fazer. Era algo que era essencial para o caráter desses homens, para que eles pudessem servir assim a Deus e representar o povo de Israel diante de Deus. E a questão que fica então é, como Jesus cumpre esses requisitos? Porque é necessário que um sacerdote seja assim. Ele tem que ser homem, ele tem que ter compaixão, ele tem que compreender bem o que o seu povo está passando, para que ele ofereça um sacrifício. E o versículo 7 vai mostrar que Jesus cumpre cabalmente cada um desses requisitos que o ofício do sacerdote exige. Então veja comigo o versículo 7, lembrando que eu estou tentando fazer comparações para mostrar como o autor quer argumentar para chegar no ponto central. Então no verso 7 ele diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e aí, reticência, ele vai continuar no verso 8. Aqui então, no verso 7, o autor quer mostrar que Jesus cumpre essas qualificações que no ofício, lá na primeira parte da perícope, ou do parágrafo, ele mostra que Jesus ele é alguém que se fez homem. Quando a expressão aqui no texto diz, nos dias da sua carne, quer mostrar que Jesus Cristo, de fato, ele se encarnou. Que Jesus, de fato, se fez homem. Como os sacerdotes também, na antiga aliança, eles eram. O próprio Deus, ele se encarna, desce a esse mundo, para que pudesse, assim, ser qualificado e atingir essa função, esse ofício de sacerdote. E mais que isso, irmãos, o autor quer mostrar que Jesus Cristo, ele é esse mediador perfeito. Coisas que os sacerdotes da antiga aliança não conseguiam ser. Era necessário que esse sacerdote agora que está acima, ou esse sacerdote que está agora mediando o relacionamento entre os homens e Deus, pudesse ter uma posição perfeita. Porque o sacrifício que deveria ser oferecido por esse sacerdote aqui, que é Jesus, para que pudesse ter um relacionamento perfeito entre Deus e os homens, deveria ser também um sacrifício perfeito. E o autor quer destacar que o ministério de Cristo como um todo, ele era um ministério como dos sacerdotes da antiga aliança. Então, quando o autor vai dizer que Jesus Cristo, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas e súplicas a quem podia livrar da morte, a ideia é trazer de alguma forma à memória o que Jesus Cristo fez por nós no Getsêmani, onde Cristo ali naquele ambiente sofreu uma angústia tal, onde o autor Marcos e Mateus vai destacar, que ele se angustiou ao ponto de se entristecer até a morte. Era uma angústia única, singular, que Cristo sofreu, para que ele pudesse atingir esse ofício, esse ministério, como sacerdote. O seu sangue ali, meus amados irmãos, de fato, no Getsêmani, quando o texto vai dizer que ele suou gotas de sangue, era uma experiência profundamente dolorosa e angustiante que Jesus passou. Alguns médicos, eles vão documentar de alguma forma o que Jesus Cristo passou, e alguns dizem que a ideia é que o nível de angústia do indivíduo, pensando em Jesus, chega ao extremo
ela chega ao ápice, ao ponto de que os vasos capilares da pele começam a estourar, e ele começa, no caso, a suar sangue de fato. A angústia de Cristo na cruz do Calvário, no Getsêmani, onde ele já sabia que ia sofrer por causa dos nossos pecados, onde ele começa a interceder por nós, a orar por nós, olhando para os nossos pecados, para aquilo que ele iria sofrer na cruz do Calvário, carregando sobre si a condenação, a maldição que era nossa. Cristo ali já começa a interceder e a cumprir o papel de um perfeito sacerdote. Ele sabia que ia receber a ira de Deus. Ele sabia que estava carregando os pecados sobre si. E o texto ele é muito enfático em dizer que Jesus Cristo, por causa da sua piedade, e a ideia aqui de piedade, irmãos, é de obediência, de submissão. Ele sendo servo humilde, obediente, que se submete, ele de fato é ouvido por Deus. Então, essa ideia de que ele foi ouvido por Deus, não é que em si, naquele momento do Getsêmani, onde ele pede para que o cálice seja passado, não é a ideia de que Jesus foi ouvido ali, mas que Deus ouviu a oração de Cristo no ato da ressurreição. Porque a ressurreição, ela é uma prova de que Jesus, de fato, ele é Deus. Porque Deus o escutou. Deus, o Pai, ouviu a sua oração. Então, pelo fato de Deus, o Pai, ter ouvido a sua oração, isso prova que Jesus Cristo, ele é um sacerdote perfeito, que pode agora mediar o nosso relacionamento entre, no caso, nós e Deus. Então, Jesus Cristo, irmãos, o autor quer mostrar que ele cumpre perfeitamente o ofício de sacerdote. Ele é homem, ele intercedeu pelo seu povo e ele ofereceu um sacrifício perfeito, onde ele mesmo é esse sacrifício pelos nossos pecados. E essa, irmãos, é a primeira visão grandiosa que nós precisamos ter de Jesus. Esses irmãos aqui estavam a ponto de desprezar isso, voltando a costumes antigos, desprezando nesse sentido o ofício de Cristo, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por eles. E a ideia é que o autor quer nos chamar a atenção, que Cristo é esse grandioso Deus, que intercede por nós, que está ao nosso lado, para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos direcionar, para nos abençoar. Precisamos ter essa visão grandiosa do que Cristo fez na cruz do Calvário, onde o próprio Deus se humilha, se torna homem, vive no meio de nós e recebe da parte de Deus a ira na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos achegar diante dele e servi-lo, buscá-lo, orar. O autor quer trazer a atenção a essa imagem grandiosa do ofício de Cristo. Ele cumpre cabalmente a função de sacerdote. Uma segunda comparação que o autor vai fazer é a respeito da compaixão de Cristo. Então olha comigo o versículo 2 e o versículo 3 desse parágrafo que diz: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado tanto do povo como também de si mesmo. A ideia aqui é que esses sacerdotes aqui, voltando para a comparação do sacerdote da antiga aliança, ele era alguém que se condoía. A ideia aqui é de compaixão. Os sacerdotes compreendiam bem o o seu povo, o seu povo, as pessoas que estavam ao seu meio, sentiam e passavam. Porque de fato eles também eram pecadores. O autor deixa claro que eles também estavam rodeados de fraqueza. A ideia do texto é destacar que eles estavam vestidos de fraquezas. Eles eram pecadores como também o seu povo. Eles eram falhos também como o seu próprio povo era. Eles compreendiam bem o que o povo fazia. E essa ideia aqui, irmãos, de que eles ofereciam ou conseguiam se condoer dos ignorantes e dos que erram, a ideia aqui é que eles conseguiam ser pacientes com essas pessoas. E esse povo aqui, que eles sentiam paciência, ou que eles sentiam compaixão, digo melhor, era um povo que pecavam por ignorância. Não era um pecado que eles viviam em rebeldia, ofendendo a Deus e vivendo de qualquer forma. Eles entendiam que aquele povo pecava porque estavam, de alguma forma, sendo incapazes de obedecer a Deus, entendiam que eram fracos e buscavam o perdão de Deus,
Iam até o Senhor, ofereciam sacrifício para que Deus perdoasse eles. Então esses sacerdotes compreendiam bem o que esses homens passavam, porque eles eram fracos, assim também como o seu próprio povo. Por isso que era necessário que eles oferecessem sacrifícios, tanto por si, como também pelo povo. O autor quer reforçar a ideia, quer mostrar que esses sacerdotes da antiga aliança, eles eram incapazes de oferecer um sacrifício pleno diante de Deus. Porque eles eram pecadores tão quanto aqueles que estavam pecando. Por isso eles não poderiam mediar esse relacionamento entre Deus e os homens. E de fato eles fizeram por um determinado tempo, mas tudo isso servia apenas para apontar para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que de fato consegue perfeitamente, plenamente, realizar essa função de ter compaixão e entregar um sacrifício perfeito pelo seu povo. Que é justamente o que o autor diz no versículo 8 até o versículo 10, que diz assim, falando agora a respeito de Cristo, que cumpre essa função específica do sacerdote da antiga aliança, que diz, embora sendo filho, versículo 8, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui no versículo 8, o autor começa mostrando que Jesus, embora sendo filho, embora sendo o próprio Deus, ele decide se humilhar em obediência para cumprir uma missão, para cumprir a missão de resgatar pecadores e ser o autor da salvação de todos aqueles que nele creem. Apesar da sua relação íntima com o Pai, apesar da sua posição gloriosa, apesar dele ser o Criador de todas as coisas, apesar dele ser o Deus eterno, apesar dele ter todo o domínio de todo o universo em suas mãos, ele decide se rebaixar em sua posição, ele decide se fazer homem, se fazer criança e habitar no meio de nós. Por isso que o autor diz que esse Jesus, como agora homem, também sendo Deus, ele aprendeu a obediência. E essa ideia de que Jesus ele aprendeu a obediência, não significa que Jesus ele era alguém ignorante, porque nós sabemos que ele é Deus. Não significa que Jesus ele aprendeu a obediência, como o texto diz aqui, por meio do sofrimento, por causa que ele errou durante a sua vida, por causa que ele cometeu algum erro ético ou moral durante a sua caminhada. Como muitas crianças, ou como muitos de nós aqui, falhamos e aprendemos por meio do erro. Jesus ele não aprendeu a obediência por meio do erro. E aqui é uma passagem, irmãos, muito difícil. Eu briguei muito com esse texto, e até agora estou brigando com ele também. Porque tem certas coisas, irmãos, nas Sagradas Escrituras, que nós não compreendemos em sua totalidade. Estava até conversando com o Thales ali, e eles usam uma frase de efeito, né? Como é que a gente consegue explicar que Deus eterno, um dia teve 3 anos de idade? É algo inexplicável. O Deus criador de todas as coisas, amamentando. O Deus criador de todas as coisas, sendo carregado por um braço de uma criatura sua. Um Deus criador de todas as coisas, suando, passando fome, sentindo necessidades, sentindo cansaço. O Deus que criou o universo, sendo agora sustentado pelas coisas que Ele mesmo criou. Isso na nossa mente não se encaixa, irmãos, porque esse de fato é Deus. É isso que de fato faz com que o sacrifício dele seja pleno e perfeito, porque ele na sua posição de glória, na sua eternidade, ele pode agora oferecer um sacrifício do tamanho de Deus, sendo homem para nos representar e sendo Deus para pagar pelos nossos pecados. Por isso que o autor diz no versículo 9, que Jesus ele foi aperfeiçoado. A ideia aqui de aperfeiçoado não é que Jesus ele não era perfeito. A ideia aqui é a gente lembrar, por exemplo, de Lucas, quando fala que Jesus Cristo ele cresceu em estatura e em sabedoria. Sendo homem, ele cresceu, ele se desenvolveu. Mas como Deus, ele continuava sendo perfeito, sábio e completo. A ideia então aqui de aperfeiçoamento de Cristo é a ideia de maturidade. É você imaginar, por exemplo, um fruto que está verde e aí você fala, esse fruto agora está perfeito. A ideia então é que esse fruto está pronto para ser comido. Ele está maduro.
E essa é a palavra que o autor aqui da carta usa para se referir a Jesus. É a ideia do teleios. Jesus, ele agora está pronto. Ele cumpriu cabalmente aquilo que deveria ser feito para ser o autor da salvação. O sofrimento de Cristo, o ato dele se humilhar, o ato dele morrer uma morte de cruz, isso o capacitou para que ele pudesse agora salvar pecadores. Isso o capacitou para que ele pudesse agora mediar o nosso relacionamento com Deus. Então é nesse sentido que Cristo, ele agora é o salvador daqueles que lhe obedecem, no versículo 9 ainda. Porque esse Cristo, ele paga plenamente pelos nossos pecados. E aqui, irmãos, nós precisamos dar ênfase, até por conta da carta que enfatiza muito a ideia da obediência. O verso 9 diz que Jesus, ele é salvador dos que lhe obedecem, daqueles que obedecem o Senhor. Ele não é salvador daqueles que vivem em rebeldia contra Deus. Ele não é salvador de todo mundo, como aquela ideia, por exemplo, do universalismo, que Jesus salva todos, vai salvar todo mundo, que Deus é um Deus só, de todas as religiões, e todos serão salvos, que você pode ver como qualquer um, como um cara que diz que ama a Jesus, mas na sua casa vive na pornografia, vive no pecado, vive em briga, confusão. O sinal de que de fato nós somos salvos, de que nós recebemos o perdão da parte de Cristo, é que nós obedecemos a Cristo. A A.W. Tozer diz assim: o homem que crê, obedecerá. Falhar em obedecer é prova convincente de que não há fé verdadeira presente. Onde existe verdadeiro arrependimento, existe obediência, pois o arrependimento não é somente algo mental, uma tristeza mental por falhas e pecados passados, mas é a determinação de começar a fazer a vontade de Deus, de maneira que Ele a revela a nós. Esse é o tipo de fé que Deus espera que os seus discípulos tenham. Na verdade, é esse tipo de fé que Cristo dá para os seus discípulos. A fé, de fato, que caminha confiando em Cristo, que ama a Jesus Cristo, acima de qualquer outra coisa. Hoje mais cedo eu estava conversando com os jovens, dando aula para eles, e a gente estava conversando um pouco sobre o que Tozer fala sobre a antiga cruz, a velha cruz e a nova cruz. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde a velha cruz ela é esquecida. Vivemos em um tempo onde a nova cruz agora ganhou o seu lugar de centralidade na igreja. As pessoas agora falam de uma cruz onde vão satisfazer os desejos emocionais e pessoais das pessoas. Se você é alguém emocional, vá para a igreja, porque lá vai ter comunhão, lá você vai poder se alegrar com as pessoas. Se você está doente, vá até a igreja, a cruz vai trazer cura para você. Você está com câncer, você agora vai ficar curado. Você é aleijado, agora você vai andar. Essa é a mensagem da nova cruz. Uma cruz que não é necessário ser carregada. É uma cruz que de fato vai saciar e satisfazer os desejos do teu coração. Mas não é essa a mensagem da velha cruz, da cruz de Cristo, onde Ele nos chama para carregá-la e não para curar os nossos desejos pessoais. Não estou dizendo aqui que a velha cruz não sacia os nossos desejos. Não estou dizendo aqui que a velha cruz não traz alegria suficiente aos nossos corações, que a velha cruz não une um povo diferente para amar e servir a Deus. Não estou dizendo isso, irmãos, mas não deve ser essa a motivação de estarmos aqui. Cristo é a motivação de estarmos aqui. Cristo é a motivação, meus amados irmãos, de cada um de nós aqui dar a vida pelo outro. Cristo deve ser a motivação para podermos nos doar, nos sacrificar, amar, servir, mesmo quando os nossos sentimentos dizem o contrário. Mesmo quando o seu coração diz, não estou muito afim de ir para a igreja, você vai, porque não é sobre a nova cruz, não é sobre ser saciado, é sobre obedecer a Jesus. Deus, Ele não espera menos de você. Deus, Ele não espera menos de nós, meus amados irmãos. Cristo morreu a uma morte de cruz, a morte mais humilhante desse mundo. O que você espera? O que você acha que Deus espera de você? Não existe salvação para aqueles que não vivem em verdadeira obediência, em verdadeiro serviço ao Rei Jesus. Por isso que agora o autor ele vai mostrar que Jesus Cristo está em uma posição elevada. Esses irmãos aqui têm que fixar os olhos nesse Jesus,
porque é esse Jesus que de fato traz salvação, satisfação, vida eterna. Porque esse Jesus, ele é de uma ordem superior, uma ordem que é segundo a de Melquisedeque. No capítulo 7 eu vou trabalhar de forma mais clara o que seria essa ideia de a segunda ordem de Melquisedeque. Mas sendo bem sucinto com os irmãos, a ideia que o autor quer trazer, que ele cita também no versículo 6, citando o Salmo 110, versículo 2, e também pensando em Gênesis capítulo 14, ele cita porque ele quer mostrar que Melquisedeque, ele não teve alguém antes dele. Ele era um rei, era um sacerdote, que Abraão entregou um sacrifício, mas não houve nenhuma explicação a respeito de haver um outro sacerdote antes dele, e também não há uma explicação bíblica de um sacerdote posteriormente a Melquisedeque. Então o autor quer destacar que Jesus, ele é segundo a esta ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem ninguém antes dele, comparado a ele. Não tem ninguém após ele, porque ele é o sacerdote eterno. Ele está à direita de Deus Pai, meus amados irmãos, levando o meu e o seu nome diante de Deus, intercedendo por nós, compreendendo as nossas fraquezas e sendo nosso advogado fiel. E o autor quer trazer essa visão gloriosa a respeito de Jesus Cristo para esses amados irmãos. De um Cristo que tem compaixão também como sacerdote da antiga aliança. Não porque ele pecou, mas porque ele carregou os nossos pecados. Ele compreende as nossas fraquezas. Ele é o autor da salvação. Ele é um sacerdote eterno, que só precisou oferecer o sacrifício uma única vez. E por meio dele podemos agora encontrar salvação. Retornar, portanto, aos antigos costumes, a grande ideia do autor seria então desprezar esse sacrifício, essa obra do Senhor Jesus Cristo. E aí nós chegamos no ponto central que o autor quer traçar aqui na sua argumentação. Ele quer mostrar que Jesus Cristo, ele foi chamado pelo próprio Deus, assim como os sacerdotes também da antiga aliança. Olhe comigo o versículo 4, que diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então o autor mostra que os sacerdotes da antiga aliança, eles não, de alguma forma, se auto-intitulavam sacerdotes. Eles eram separados por Deus. Deus disse quem ia ser o sacerdote da antiga aliança. Era Deus que escolhia, e era o ato de Deus escolher que trazia para aqueles homens autoridade. A autoridade não vinha deles próprios. A autoridade não era algo que vinha do próprio coração deles. O povo deveria se submeter porque o próprio Deus, do alto céus, disse: esse é o meu sacerdote, escutem ele. Ele vai dizer como é que as coisas têm que ser feitas, como é que as coisas têm que ser conduzidas. Então essa ideia de que o autor quer mostrar essa visão de Deus do alto céus, dizendo como é que as coisas têm que ser. E era por isso que esses homens eram incumbidos de autoridades. E nós olhamos ao longo da história, quando os homens de alguma forma tentaram se rebelar contra essa autoridade. Os filhos de Coré, por exemplo, tentaram fazer isso e receberam a ira de Deus. Saul, ao tentar usurpar a posição, o ofício de um sacerdote, entregando um sacrifício, Deus rasgou das suas mãos o seu reino. Uzias, ao tentar entrar no templo para oferecer incenso, Deus o fere com lepra. A ideia é que existe essa posição que é o próprio Deus que estabelece, que é o próprio Senhor que diz que esses homens, lá na antiga aliança, estavam incumbidos dessa autoridade. E é com essa visão da autoridade dos céus para esses homens que o autor quer traçar para Jesus Cristo. Que Jesus Cristo tem essa mesma autoridade. Que Jesus Cristo também foi escolhido pelo Pai para cumprir uma missão. Que é o que ele diz no versículo 5 e 6. Acompanhe comigo. Assim também. Então ele faz essa conexão com o verso 4. Da mesma forma, assim como foi lá com os antigos sacerdotes, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o autor da carta aos Hebreus, olhando para o Antigo Testamento, ele observa que lá Cristo ele era visto. É tanto que no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, ele vai argumentar justamente essa ideia. Que Jesus tinha uma posição
eterna, sendo o próprio Deus. E durante a sua caminhada nesse mundo, ele falou várias vezes, por exemplo, em João capítulo 8, que a sua autoridade não via de si mesmo, mas foi o próprio Pai dos céus que a concedeu. Foi o próprio Pai dos céus que o glorificou. As obras de Cristo, o ato dele fazer um cego ver, fazer um coxo andar, ressuscitar alguém dos mortos, aquilo ali era um sinal de que Deus, o Pai, estava com ele, de que Deus, o Pai, estava o glorificando no meio dos homens. Então a ideia do autor é mostrar que Cristo, ele é o próprio Filho de Deus, que foi separado pelo próprio Deus, para que pudesse estar nessa posição gloriosa, de um Cristo que é escolhido por Deus. Dessa forma, meus amados irmãos, o autor quer mostrar para esses leitores, que desprezar Cristo, seria desprezar o chamado de Deus. Desprezar Cristo, seria agir como os filhos de Coré, como Saul e como Uzias. Homens que desprezaram a autoridade divina, homens que desprezaram o Criador, e alcançaram assim, grandes consequências, por causa dos seus pecados. E eu queria concluir essa pregação, trazendo algumas aplicações para a gente. A primeira aplicação é para aqueles que de alguma forma estão machucados. Eu queria que você olhasse para essa obra de Cristo, na cruz do Calvário. Olhe para o quanto Cristo se compadeceu de cada um de nós. Cristo, ele é alguém, irmãos, que não está distante das nossas dores, mas ele compreende cabalmente cada uma delas. Ele sente, ou ele sentiu o que nós sentimos. O abandono, a violência, a rejeição. Jesus, ele foi um homem de dores. E esse mesmo Cristo, ele não está distante de nós, porque é o mesmo Cristo que passa conosco pelo vale. Ele não te leva para o vale para te abandonar lá. Mas ele é o Cristo que desceu a esse mundo, carregou as maiores dores, as maiores aflições, carregou a própria ira de Deus, para que pudesse se compadecer de você, para que pudesse estar conosco no momento das nossas dores. E meu chamado para você nessa noite é para lembrá-lo. Deus tem um propósito no meio da sua dor. Deus, ele não está distante de você. E eu quero te lembrar a fixar os seus olhos em Cristo, e experimentar dos benefícios que você tem como servo dele. Que talvez você não encontre esses benefícios aqui, do lado de cá da eternidade, mas que ele garante na cruz do Calvário, que você encontrará todos os benefícios que o seu coração necessita em Deus, na eternidade. Ele não é um Deus que está distante, ele é um Deus que está presente, ele é um Deus que cuida de nós, que nos ama e que passa conosco pelo vale. Por isso, irmãos, eu sei como é isso, mais ou menos, né? Cada um tem sua dificuldade. Em momentos de dores onde você não quer orar, onde você se sente distante, onde você sente que parece que Deus não está olhando para você, parece que Deus não se importa com você. Muitas vezes nosso coração levanta as mentiras e mentiras a respeito de Deus. E o meu convite para você é, vá até Ele. Como Ele mesmo diz, venham, lance sobre mim os fardos de vocês, e tome o meu jugo que é suave, que é leve. Vá até o Cristo morto, que se sacrificou, o Cristo ressurreto, que estende as mãos para pecadores feridos, e convidam para que eles experimentem da graça, da fonte de água viva, da ressurreição e da vida eterna. Eu queria também me dirigir para aqueles que estão vivendo no meio da comunidade como rebeldes, endurecidos no pecado, que não se arrependem, que escutam repreensão e continuam vivendo no pecado, que escondem um pecado no seu dia a dia, que finge que ama a Jesus, se veste como um crente, fala como um crente, mas na porta do seu quarto, para dentro, é pecado por cima de pecado. Eu quero que você lembre, olhando para essa imagem do Cristo na cruz do Calvário, ensanguentado, carregando uma coroa de espinho, sendo furado por uma lança, pregado numa cruz, carregando prego sobre si. Você acha mesmo? Você tem essa ideia mentirosa
de que você pode viver no pecado, viver de qualquer forma. Cristo, o próprio Deus eterno, morreu por nós. Um sacrifício grandioso por causa dos nossos pecados. Você acha mesmo que Deus vai tratar os seus pecados como uma coisinha e passar a mão na sua cabeça e deixar você vivendo no pecado? Não mesmo, irmãos. Tenha temor e tremor diante de Deus. Deus não poupou servos piedosos como Davi. Matou o seu próprio filho por ele ter pecado. Você acha mesmo que você pode ver brincando com Cristo? O Deus na cruz do Calvário que morreu, ensanguentado, sofreu, carregou o inferno nas suas costas. Sofreu a dor do inferno para que pudesse te trazer vida. Você acha mesmo que Deus vai deixar você viver no pecado? Não seja rebelde. Se arrependa hoje. E vive em obediência a Deus. Coloque diante dos seus olhos, meus amados irmãos. Fixe seus olhos nele. Não existe, irmãos, nenhum pecado que seja mais prazeroso do que as verdades das promessas de Deus na eternidade. Nada se compara às promessas dele a nós. O pecado, ele é mó mentira, ele é mó furado, irmãos. Ele promete um deleite, uma alegria. Ele te promete 1 milhão. Ele te promete água viva, mas ele te dá esgoto. Ele te dá tristeza, angústia. Ele é uma mentira, irmãos. Não dê ouvidos ao pecado. Fuja do pecado. Olhe para o Cristo ressurreto, morto, que está vivo à direita de Deus Pai. Olhe para o que Ele fez na cruz do Calvário. E vá até Ele. Porque enquanto você está vivo, respirando agora, ainda há possibilidade de salvação para você. Mas se você continuar no pecado, se você não viver em obediência a Deus, eu sinto muito dizer, você padecerá eternamente no lago de fogo. Não se enganem. Aqueles que de fato carregam a velha cruz, obedecerão a Jesus. Não se enganem. Queria me dirigir também aos fiéis, aos irmãos comprometidos com a palavra, aos irmãos que leem a palavra diariamente, que vivem uma vida de oração, que vivem em comunhão com a igreja local, que lutam contra os seus pecados. Não tirem dos olhos de vocês a pessoa de Cristo. O Evangelho, meus amados irmãos, é aquele que cria a fé, sustenta a fé e dá esperança à fé. O Evangelho deve ser o nosso alimento diário. Essa mensagem central de Hebreus é o coração da carta. Por mais que eu, com todas as minhas limitações, não consiga passar para você a grandeza que é a obra do Evangelho. Eu tenho convicção que você já experimentou, por meio do Espírito Santo, a grandeza do que Cristo fez na cruz do Calvário por você. Fixe os seus olhos nisso. Olhe para o que os grandes homens, os heróis da fé, homens, os pais da igreja, Blandina, na história da igreja, pessoas que se sacrificaram por Jesus. Qual era o diferencial dessas pessoas? É porque elas tinham muito claro, elas tinham muito nítido, irmãos, na mente delas, o Cristo morto e ressurreto. Elas tinham muito claro na mente delas, visivelmente, ao ponto de conseguir quase tocar o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Por isso, não deixe de alimentar a sua fé. Não deixe de se fortalecer através da obra do Evangelho. Não deixe de viver uma vida de oração. Se você tirar os olhos de Cristo, você voltará para a posição anterior, de um rebelde. Nós precisamos ter isso em mente, irmãos, e lutar para que assim possamos permanecer em fidelidade a Deus, como o autor da carta aos Hebreus ensina para esses irmãos. E por último, eu queria me dirigir aqui aos perdidos. Você que tem vivido a sua vida distante de Deus, procura no mundo, no dinheiro, em mulher, satisfação pessoal para a sua vida. E eu sei, eu já vivi assim também. Parece que quanto mais você procura essas coisas, mais sede você tem. Porque como alguns dizem, como alguns teólogos dizem, nós temos uma fome,
um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Só Cristo, o Deus morto e ressurreto, pode saciar e te trazer fontes de fato de água viva. Talvez você esteja sendo influenciado pelo seu próprio pecado e pelas mentiras desse mundo, com as ideias, por exemplo, católica romana, onde vai falar a respeito do Máximos Pontífices, que é a ideia de um sacerdote maior, que eles consideram o próprio Papa, um sacerdote que vai mediar o relacionamento entre as pessoas e Deus. Essa mentira de que os meus familiares são crentes, eles oram por mim, então vai estar tudo bem, eu vou ser salvo. Eles estão orando por mim, minha esposa é crente, alguém da minha família é crente, a pessoa está lá se preocupando comigo, eu sei que Deus vai ouvir as orações dela. Não escute essas mentiras. Só existe um meio de se achegar a Deus. É você se entregando a Cristo. Você indo até Ele. E como diz em João, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Experimentando dEle. Não literalmente, mas experimentando de quem Ele é. Da sua obra na cruz do Calvário. Do seu sacrifício. Vá até Ele. Jesus foi estabelecido por Deus como o único caminho. Não há outro. Não há outro meio de se achegar a Deus, não há outro meio de ser salvo, senão pelo nome do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso eu lhe convido nessa noite, se arrependa dos seus pecados hoje, e viva com sinceridade para Cristo. Confie completamente nele, obedeça a Ele, ame a Ele com toda a sua vida. E esse é o caminho que de fato nós teremos vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar, irmãos. Enquanto os irmãos oram, eu queria saber se existe alguém no nosso meio que compreendeu a mensagem do Evangelho, que compreendeu que é um pecador, que entende o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E gostaria de, nessa noite, professar publicamente que deseja seguir a Cristo, viver para Cristo. Caso tenha alguém no nosso meio, convido você a levantar uma de suas mãos. Alguém? Não havendo, vamos orar. Vamos suplicar ao nosso amado Deus. Nosso grande Senhor. Um grande sacrifício foi feito por Ti, ó Deus. Nós não conseguimos expressar em palavras a grandiosa obra do Senhor. Te louvamos por ser um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor. E pedimos, ó Deus, para que o Senhor dê graça para cada um dos Teus servos aqui presentes, a encontrar em Cristo vida, suficiência, contentamento, alegria, compaixão, perdão, força. Para aqueles que estão passando por aflição, que eles encontrem em Cristo o bálsamo de esperança e sustento. Para aqueles que estão em rebeldia, que eles sejam confrontados pela mensagem da cruz e se arrependam. Para os Teus servos que têm permanecido firmes nas suas lutas, que o Senhor continue sustentando. Sabemos que não é a nossa força, Deus, não é o nosso poder, não é a nossa piedade que nos leva à obediência, é a Tua piedade, é a Tua obediência que nos sustenta. E nós suplicamos, ó Deus, nos ajuda a caminharmos em piedade e devoção ao Senhor. E para aqueles que estão aqui no nosso meio, que necessitam da Tua graça para ter os olhos abertos, para que possam ver a grandeza da obra do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor a vida deles e pedimos, salva-os, ó Deus. Livra-os da ira eterna, da ira vindoura. Livra-os do lago de fogo. Livra-os de viver uma vida eterna longe de Ti, longe da Tua presença. E conduz eles ao Senhor, para ter uma vida de obediência, de fé, de temor ao Senhor. Uma vida focada em glorificar o Teu nome. Faz isso, ó Deus, por amor ao Teu nome, por amor à Tua glória, até que o Senhor venha. Em nome de Cristo. Amém.